Fala aí, galera, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, mais uma vez aqui com o mercado da bola, com as notícias aí, os clubes querendo se reforçar para o início do Campeonato Brasileiro, né, cara? Vamos trazer aqui informações de muitos jogadores. Onde será que vai jogar o Alexandre Pato, que está livre ainda no mercado? Surge aí possibilidades para o jogador, pode ser que ele vá parar no futebol do Rio de Janeiro ou quem sabe continuar no futebol paulista. Vamos falar também do Super Goiás, meu amigo. O Goiás que vai jogar a Série B está contratando muitos jogadores de nome. Vamos trazer informações aqui das contratações do Goiás também. Tudo isso e muito mais. O Vitória querendo contratar o Keno, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ative aí o sininho aí das notificações. Valeu, galera que está se inscrevendo aí. Muito obrigado. Aqueles inscritos novos estão chegando aqui todo dia, chegando inscrito novo no canal. Vamos em busca de 20 mil inscritos aí para ajudar aí o nosso canal a crescer. Que se você puder compartilhar também com seus amigos, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. O Goiás, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, quer montar uma equipe aí capaz de subir até mesmo ser campeão da Série B. O Goiás que acertou aí nos últimos dias a contratação do atacante Thiago Galhardo, que estava no Fortaleza. A gente até falou sobre esse assunto aqui no canal. Ele já fechou o seu contrato e vai ser também um reforço para o Goiás. Mas o Goiás não para por aí, cara. Quer muitos outros jogadores. Ainda negocia a contratação do atacante Rossi, que está no Vasco. A negociação está em andamento. Há informações que o Vasco já aceitou a proposta do Goiás. O Vasco tem uma dívida com o Goiás de cerca de R$1 milhão, envolvendo a transação do goleiro Sidão, que na época saiu do Goiás para o Vasco. E o Goiás iria esquecer essa dívida. Em troca, o Vasco iria mandar o Rossi para o Goiás. O Rossi que esteve em negociações aí avançadas com o Santos, mas devido a provocações do jogador no final do Brasileiro do ano passado, onde o Clube Paulista foi rebaixado, o Santos desistiu dessa contratação e muito possivelmente o futuro do jogador também será o Goiás. E não é só isso, cara. O Goiás tenta contratar mais jogadores, tenta fechar aí com o atacante Alex Teixeira, que também estava no Vasco aí no ano passado e pode ser um reforço, está em negociações aí até certo ponto avançadas, para também ser reforço do Goiás. O Esmeraldino também reforçou a zaga, né? Acertou a contratação aí do zagueiro David Braz, que estava em fim de contrato com o Fluminense, jogador de 36 anos, reforçará o clube goiano aí na Série B. Quem também chega ao Goiás é o zagueiro Messias, que estava no Santos, acertou também a sua ida para o Goiás e chega por empréstimo até o fim dessa temporada. Pois é, cara, com certeza aí muitos jogadores conhecidos indo para o Goiás. Com certeza, se esse time der liga, eu acho que certamente o Goiás retornará à Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você está achando desse pacotão do Goiás. Pode ser que tenha mais jogadores indo para lá, hein? Bom, e seguindo o nosso mercado da bola, o Fortaleza acertou a contratação aí do lateral esquerdo, Felipe Jonathan, o jogador que estava no radar do Fortaleza já algumas vezes, fechou aí a transação e o jogador de 26 anos vai para o Leão e jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense enviou uma proposta oficial para contratar o zagueiro Wagner Leonardo, destaque aí do Vitória, e pode ser que o jogador troque de clube na Série A, né? O Vitória que recentemente subiu aí de divisão, tenta aí formar uma equipe para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também com a conquista do título baiano em cima do seu maior rival Bahia, alguns jogadores vêm chamando a atenção do mercado e o Wagner Leonardo é um desses jogadores e pode se transferir para o Atlético Paranaense. Já já a gente volta no Vitória, porque o Vitória também quer contratar jogadores. E seguindo aqui com as notícias, o lateral direito, Rafael, aquele que está no Botafogo com passagem pelo Manchester United, Lyon e vários outros clubes lá no futebol francês, anunciou sua aposentadoria ao término desse ano. Ele disse que não vai mudar de ideia, pode ser campeão, jogando muito, ser o melhor jogador do brasileiro, que ele irá parar, vai mesmo assim se aposentar, né? Com certeza é um jogador que conviveu muitos anos aí, muito tempo com as lesões, atrapalhou demais tanto a carreira dele no próprio Manchester United e também após a sua saída lá do clube inglês. Bom, a gente acabou de falar que o Santos está perdendo aí alguns jogadores, né? O Felipe Jonathan para o Fortaleza, o Messias para o Goiás, mas o Santos também tenta contratar jogadores. O Santos tenta aí fechar a contratação do meio atacante Patrick, que está atualmente no Atlético Mineiro. O jogador é um desejo do Santos aí para a disputa aí da Série B, porém, o alto salário pode ser um entrave nessa negociação, né? Vale sempre lembrar que os clubes, quando caem de divisão, perdem consideravelmente aí os valores pagos pela TV aberta, né? Pela Rede Globo. Com certeza, se esse jogador não abaixar os seus salários, acho que é muito difícil o Santos acertar essa contratação, já que também é um jogador que tem mercado para continuar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e o Santos também avalia a possível contratação do atacante Alexandre Pato, jogador que está sem clube aí desde que deixou o São Paulo no final do ano,
está sendo aí avaliado já pela diretoria do Santos. O atacante de 34 anos segue livre do mercado e também existe uma possibilidade dele parar em outro clube, né? O Vasco também poderia ser uma outra possibilidade. O jogador teria sido oferecido ao Vasco pelo seu staff, pode ser também uma possibilidade de transferência para o clube carioca. O Alexandre Pato também foi especulado em alguns outros clubes, como o Cruzeiro e também o Internacional. No caso do Inter, ele chegaria ao Inter para fazer meio que uma despedida, né, cara? Jogar talvez o restante dessa temporada e no final desse ano se aposentar. Eu acho pouco provável que isso irá acontecer, já que o Internacional contratou muitos atacantes, trouxe o Alário, trouxe também o Borré, também já tem o Ener Valencia por lá, né? Um baita elenco do Internacional. Não acho que o Alexandre Pato teria tanto espaço assim. Talvez no Santos seria um caminho interessante para ele, né? Jogar a Série B, talvez, quem sabe, ajudar o Santos a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. No Vasco também eu acho pouco provável, viu? Porque tem lá o Verratti, contratou também recentemente o Cleiton, que estava no futebol português. Talvez se ele fosse para o Vasco seria a terceira opção, já que o Alexandre Pato já nos últimos anos vem atuando como aquele centroavante fixo, né? Não joga mais como um jogador que cai um pouco mais para o lado, pode fazer também uma função de segundo atacante. Ele sempre está jogando ali como 9, né? Como aquele homem de referência por onde passou, tanto no São Paulo, no Orlando City, no futebol chinês e por aí vai. E você aí, gostaria de ver o Alexandre Pato no seu time? Deixa aí nos comentários aí. Bom, e seguindo o nosso mercado da bola, o meio-campista Shailon vem sendo bastante especulado aí em vários clubes, né? Ele está sendo disputado por alguns times aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Vasco e Atlético Paranaense demonstram interesse na contratação do jogador. O Atlético Goianiense, por sua vez, divulgou que a multa rescisória do atleta é um pouco mais de 7 milhões e meio de reais. O meio de 26 anos é um dos grandes destaques aí do Dragão. E pode ser, com certeza, ele tenha vontade de se transferir para um outro grande clube aqui no futebol brasileiro, né? Já jogou no São Paulo, mas não se firmou por lá e rodou bastante. A expectativa é que algum clube faça uma proposta para contratar ele. O diretor do Atlético Goianiense confirmou que tem vários clubes interessados no atleta. De acordo com a jornalista Nádia Mauad, lá do Globoesporte.com, da Rede Globo, que cobre os clubes paranaenses, o Atlético Paranaense hoje avalia muito mesmo essa contratação e pode ser que o destino do jogador seja o Furacão. O Vasco tenta aí o empréstimo do atleta com opção de compra no final do seu contrato até o término dessa temporada. Vamos aguardar aí ver se o Shailon vai ser vendido pelo Atlético Goianiense. Eu acredito que se chegar uma proposta de venda, o Dragão irá vender sim um jogador. Bom, já que a gente falou do Vasco, o Vasco pode perder aí o zagueiro Léo Pelé para o futebol mexicano. O Pumas do México fez sondagens aí ao zagueiro, de acordo com o Globoesporte.com. Apesar de não ter realizado uma proposta oficial, o clube buscou informações e sinalizou ao staff do atleta que tem interesse em negociar ainda a transferência dele nessa temporada. Pode ser que no meio do ano o Pumas faça, quem sabe, uma proposta oficial e tire o Léo Pelé do Vasco, que hoje não é aquele titular incontestável, apesar dele algumas vezes ser capitão do Vasco, mas ele não é aquela peça fundamental no time do Vasco, já que a zaga titular em tese seria aí Medel e João Vitor, e também tem o Maicon que está lá no Vasco, né? E assim que tiver mais informações a gente vai trazer aqui no canal. O Léo tem contrato até dezembro de 2025 aí com o Vasco, está num período de renovação de contrato com o Vasco, e esse interesse do Pumas pode ser um empecilho talvez para que aconteça uma renovação de contrato talvez mais longa aí com o Cruz Maltino. Bom, e a grande notícia aí do mercado da bola vem sendo a possibilidade de transferência do atacante Keno, que está no Fluminense atualmente, podendo ir para o Vitória. O dirigente do Vitória confirmou sim o interesse do clube baiano na contratação desse jogador, que tenta aí a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E pode ser uma grande possibilidade aí para o Vitória reforçar a equipe com esse grande jogador, né, cara? Com certeza, quem não gostaria de ter o Keno jogando no seu time? O Vitória sabe que é uma negociação muito difícil, mas o Keno já está com uma idade avançada, né? 34 anos. Pode ser que esse ponto seja crucial aí, talvez numa tal possível renovação de contrato com o Fluminense ou uma transferência para algum outro grande clube. O fato é de que o Vitória quer sim a contratação do jogador e vamos aguardar os próximos dias se vai ter um desfecho positivo, né, cara? O Vitória que já tem lá o Luiz Adriano, se você não sabe, estava no Internacional. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.